Olá, gente! Que prazer enorme! Estamos aqui voltando com as nossas lives. Tanto tempo que eu andei fora do ar com live, trabalhando muito e agora muito feliz de estar voltando. É bom ter vocês aqui. Venham que venham. Oba! Maria Cecília, bem-vinda. Felipe. Suzana, quanto tempo, Suzana? Olha só, nós vamos falar da curva da mudança. E como que a mudança é importante na sua vida. A vida da Cecília, do Felipe, da Suzana, daqueles que virão ou que vão ouvir essa live depois. É fundamental entendermos a mudança para mudarmos melhor, para não brigarmos com ela, né? Não brigarmos com os próprios sentimentos. Mudança é o que mais temos na nossa vida, é o que mais tem no mundo. Bem-vindo, José de Guzmão, bem-vinda, Paula, bem-vinda a todos. Mudança é o mais comum, é o que temos a todo momento. E a gente ainda não aprendeu a conviver com as mudanças que nos vêm. Bem-vindo, Ivar! Então, gente, nós vamos ver quais são os passos da mudança e o que é melhor a gente fazer para mudar. Eu estou em plena mudança mesmo. Eu estou de apartamento novo. Semana que vem eu pego a chave e faço a mudança. Então, eu tive que mudar, não estou no escritório, não pude fazer na sala porque a casa está toda encaixotada. E você, já mudou quantas vezes? Há quanto tempo você não muda assim de casa, que é uma mudança bem radical, né? Mas nós não vamos falar dessa mudança, a gente vai falar das nossas mudanças profissionais, aquelas que a gente não quer, as nossas mudanças de vida, pessoais. E o que é que a gente faz que não está de acordo? A gente prefere ficar na zona de conforto, não é assim? Ah, eu tô assim, eu vou continuar do mesmo jeito. Pra que eu vou mudar? É sempre assim, né? Agora, a mudança, gente, ela é essencial para o nosso crescimento. O crescimento tanto pessoal quanto profissional. Se a gente não mudar, a gente vai ficar parado. Eu sempre penso a escada rolante. Então, se você ficar parado nela de costas, você vai para trás. Você tem que andar, mudar, buscar sempre em busca, né? Sempre em busca de mudança, não ter medo, né? A gente não pode correr risco de estar o quê? Sempre repetindo o mesmo erro, sempre errando do mesmo jeito, sempre fazendo as coisas da mesma forma. Isso é muito chato, né? Então vamos pensar fora da caixinha, vamos mudar, vamos nos permitir reagir de uma forma mais rápida, né? Às vezes a adaptação não é fácil e nós vamos falar de momentos, né? Porque assim, qualquer mudança que a gente faz na vida vai gerar um desconforto. Pensa aí. Eu comecei falando de mudar de casa, mas pode ser muito menos. Pode ser que no seu trabalho alguém vem e te fala, olha, vai mudar o seu chefe, vai mudar o seu gestor. Ai, ninguém quer. Não, eu não sei, a gente tem medo do desconhecido. Ou então assim, vão mudar o software, o seu trabalho vai facilitar muito, mas vai ser tudo novo. Uau, eu não quero, eu prefiro o software antigo, mesmo que ele tivesse um monte de problema, não é assim? A gente se acostuma. Oi, Ju, bem-vinda. Leandro, Lorena. Então, gente, a gente se acostuma com a mesmice e a gente tem medo de mudar. Mas mudar é que vai fazer a gente evoluir. Então, a gente tem que entender que são 9 passos da mudança. É o que a gente chama da curva da mudança. E ao entender a curva da mudança, eu fiz aqui até no quadro, mas como eu ia pôr no YouTube, mas pelo Instagram vai ficar mais difícil de mostrar, então eu vou pegar por aqui mesmo. Então, olha só, a curva da mudança
ela vai nos ensinar os melhores passos a serem feitos. Então, eu vou focalizar aqui, ó. Peraí, vamos por aqui, ó. Essa é a curva da mudança. Eu vou explicar passo a passo, mas só para vocês terem uma ideia. Começa aqui o start, o 2, o 3, vai subir. Vamos entender o que é isso? Se a gente entender essa curva, o que está acontecendo com a gente vai conseguir estar melhor, vai conseguir pular etapas, pular essa etapa do meio aqui, que é toda emocional. Para que a gente vai perder tempo com isso? Então vamos entender isso. Como é que funciona? Antes de eu explicar, eu vou falar para que a gente entenda como agir em cada etapa, né? A gente divide em 3 grandes etapas. Então a gente fala assim, o líder, ele tem 3 papéis. Então existe o líder, que na maior parte do tempo, eu vou pôr um bonezinho para fazer a brincadeira, ó. É o líder que é o gestor. Então é aquele que vai, que passa a regra, que passa as metas, que estabelece toda a parte do que precisa ser feito na empresa, que te cobra, que vai em busca. Nós, enquanto líderes, usamos esse bonezinho de gestor a maior parte do tempo. É assim que funciona, né? Mas existe alguns momentos que eu preciso ouvir a minha equipe. Aquele funcionário que está com problema, eu preciso dar um feedback, eu preciso desenvolver o outro, delegar para ele. Então eu uso um bonezinho de coach, daquele que pergunta, daquele que vai atrás, que desenvolve o outro. Então, bem-vinda, Lua. Então, Lu, nós temos, bem-vinda, Luciana, bem-vinda, Zaca. Então, olha só, gente, nós temos o nosso papel na maior parte de gestor e a gente precisa aprender a ter esse papel de coach, de perguntar, de dar feedback. Vocês vão ver como faz diferença na curva da mudança a gente ter esses momentos de saber perguntar, fazer a pergunta que precisa ser feita, de saber realmente trazer a pessoa para nós. E a gente tem também o papel do educador, que é aquele que vai investir no desenvolvimento, né? Da sua equipe, do seu liderado, ok? Na curva da mudança a gente vai usar mais os 2 primeiros. Então, olha só, eu já mostrei a curva, né? A do quadro tá muito difícil para mostrar, então vamos começar na primeira etapa. Imagina o exemplo de você chegou para trabalhar. Bem-vinda! Oh, tanta gente legal chegando, muito bem. Você chegou para trabalhar e a primeira notícia que te dão, olha, mudou o seu chefe. Você está de gestor novo. O que você sente? A primeira coisa que você sente, né? Então, assim, é dado no ponto 1, o start da mudança. Vamos dizer que se você pensar numa performance, você está no meio, tá? Aí quando vem a notícia que você vai ter uma grande mudança, seja o software, seja uma mudança de endereço da sua empresa, seja mudança de chefe, qualquer mudança, até as pequenas, mudanças pequenas, grandes, o que acontece? A gente para, a gente imobiliza, a gente não quer, a gente tem medo do desconhecido. Então eu paro ali e diminuo a minha performance. A minha produtividade vai para baixo. Porque eu não quero isso. Eu não quero... eu faço algumas perguntas, né? Mas eu estranho aquilo tudo. Então, para a empresa, para minha performance, ela caiu. Aí a gente começa a negar. Não, mas eu não quero isso. Não quero. Quando a gente nega, até a gente dá uma subidinha na performance, porque a gente está começando a ficar mais envolvida. Mas a gente, pode ser que o chefe anterior, ele fosse muito ruim. Mas mesmo assim eu queria ficar com ele, porque eu já conhecia. Pode ser que aquele software anterior não estava legal, mas eu
eu nego. Eu não quero o novo, eu não quero a mudança. Isso é você, eu e todo mundo. Para pequenas mudanças que a gente passa na vida sempre. A gente, seja em segundos, em horas ou dias, depende de cada um, a gente passa por essa curva da mudança. A gente passa por todos esses estágios. Então, deu o start, aí a gente foi e ficou paralisado, imobilizado. E aí, no terceiro, a gente começa a negar, a gente recusa, a gente não quer que aquilo aconteça. Então, a performance aconteceu isso. Aí, o que acontece? A gente vai dar um pique na curva da mudança. Porque depois que eu recusei, eu vou ficar com raiva. Ai, chefe novo, não, eu não quero, eu já estava acostumado com aquele outro, mesmo com os problemas dele, o ambiente do trabalho do jeito que estava, o software com os probleminhas que ele me trazia, com aquilo tudo que eu tinha que ficar consertando. Mas eu, com raiva, eu produzo mais. Então eu subo e vou bem lá em cima, acima do que eu estava no início. Olha que interessante. Mas só que com raiva você produz na hora para mostrar que, olha, eu vou mostrar que com esse chefe novo aí eu vou subir. Eu não quero essa mudança. Só que não é consistente. Não é sustentável, não vai se manter. Então, enquanto você está com raiva, você sobe a performance, mas você não consegue manter. E a partir daí, daqui passou aquele momento de raiva, o que vai acontecer? Você vai cair, a sua performance, a sua produtividade vai cair, sabe por quê? Você vai começar a reclamar de tudo e de todos. Ai, mas também nessa empresa o povo inventa. Por que vai? Eu estou indignado, não, e eu começo a contaminar todo mundo. E as outras pessoas em volta. Sabe aqueles líderes de opinião? Se ele está nesse processo, ele está nesse momento de reclamação, ele leva um monte de gente com ele. E aí o clima na empresa vai ficando insuportável, né? Vai ficando ruim. A gente vai falando, mas não vai trabalhando, não vai produzindo. Então a nossa performance caindo. E se a gente continuar, o que vai acontecer? A gente vai reclamar, vai ficar até, sabe, se fazendo de vítima, vai na vitimização, fica até depressivo. Ai, eu não quero mais isso, eu não quero. Então entra. Essa segunda etapa da curva da mudança é a mais perigosa que tem. Porque eu levo a empresa lá para o buraco. Eu diminuo e eu contamino todo mundo negativamente. E aí que está a nossa sabedoria. A gente vai ver. Em pular essa etapa é possível. Quando eu tô lá no fundo do poço, na vitimização, aí eu, dali, não tem mais para onde eu ir, eu tô no fundo do poço. Aí eu vou pro lado, eu vou fazer o quê? Um teste. Eu vou falar assim, ai, quem sabe, vou dar uma chance para esse chefe novo, né? Vamos ver como é que ele realmente é. Aí deixa eu dar uma testadinha nesse software para ver. Mas ainda sem muito confiança, né? Ainda não assim, acreditando. Mas eu testo. Então eu subo daquele fundo do poço e entro na terceira etapa. E aí depois que eu testo, o que acontece? Eu vou aceitar. Porque eu vejo que é bom. Gente, olha, esse chefe que chegou é bem bacana. Esse software é muito melhor. Olha quanta coisa eu tô conseguindo fazer. Então, a gente vai subindo. Até o momento que realmente você se engaja e aí vai para alta performance. Porque o chefe foi uma mudança melhor. O software levou a tudo a melhor. E olha só, na primeira etapa, naqueles 3 primeiros momentos, quem vem nos dar notícia é um gestor. Quem chegou atrasado aí, esse é o chapeuzinho, é você no papel de gestor. Então, o que acontece como gestor? Você vai e fala, olha, vai ter que ser feito isso, vai mudar aquilo. E se você tiver sabedoria, porque a liderança, ela é uma habilidade que ela é desenvolvida. E se você tiver essa sabedoria de comunicar de uma forma correta, de pular essa etapa segunda, que é a etapa emocional. É possível
do terceiro passo a gente já pular lá pro sétimo. A gente pular as etapas do meio que são emocionais. Começa com a raiva, depois vem, a gente vai caindo cada vez mais. E o pior que é a vitimização, né? É o pior de tudo. É a gente se permitir. Aquela raiva grande, eu tô reclamando e vou vitimizar. Então, se eu conseguir pular essa etapa do meio, que é toda emocional, eu for do momento inicial, da etapa 1, e com sabedoria, esclarecer minha equipe, ser além de um gestor, né? Que cheguei lá e de toda forma fui lá e coloquei, né, aquilo que precisava ser falado, né, a mudança que precisava ser feita. E além de tudo, eu estou usando a metodologia coach, eu estou ouvindo a minha equipe, eu estou fazendo perguntas, eu estou envolvendo, estou tentando engajar naquele momento de mudança. Se eu faço isso, o que acontece? Eu vou conseguir pular essa etapa que é tão prejudicial. E aí eu vou para a última, e a última é rumo ao crescimento. A última é eu testo, e aí eu aceito, e aí eu me engajo e vai estar melhor do que o início. Interessante, né? Se a gente não percebe isso, pense aí, uma mudança, a última mudança que aconteceu com você. Alguma coisa que veio para quebrar o estado que você estava. Você estava aí no maior conforto, você queria continuar do jeito que você estava, você não queria mudar, né? Dificilmente a gente muda por conta própria. Essa mudança que vem imposta é a pior, né? Pensa aí, qual é a última mudança que você teve, né? Não é simples mudar. A gente tem os hábitos já mantendo do mesmo jeito, a gente vai relaxando, né? Encosta lá e vai se mantendo. É muito mais fácil estar naquilo que é conhecido, né? A gente se acostuma do jeito que as coisas estão. Quando a gente tem que mudar a força, né? Quando vem uma mudança imposta por uma situação, pela empresa, por outra pessoa, a gente não gosta. Não é assim? E aí que a Lu colocou aqui, a pandemia nos forçou a sair do automático. Exatamente. A pandemia foi uma mudança muito grande. E olha o quanto que a gente cresceu, que é o que a gente estava falando. A gente não quer as mudanças, né, Lu? Mas as mudanças nos impulsionam ao crescimento. Porque quando a gente vive aquilo, a gente tem que buscar decisões. Buscar. Então, vem comigo. Escreve aí. Na etapa 1, que eu comentei, que o gestor vem e deu o start num processo de mudança e ele nos comunicou, a gente ficou parado ali, né? Ai, não quero. E aí veio a negação. Que sentimentos a pessoa vive? O que acontece nesse momento? Nessa primeira etapa? Quem puder, escreve aí no chat, por favor. Bem-vinda, Tereza, prazer ter você. Então, o que acontece nessa primeira etapa da mudança? Que deu início a uma mudança que eu não quero, e aí eu paro, né? Não quero isso e nego. Quais os sentimentos? Quem já estava antes, escreve aí para mim. Então, olha só, paralisação a gente já falou, né? E a negação, que são é o nome daquele momento, né? São os 9 passos, né? Ah, legal. A Suzana colocou aqui medo, raiva, tristeza. Então, o medo, a raiva e a tristeza, eles vão pro quarto passo que está na segunda etapa. A primeira etapa é a do susto, né? Pode ser que tenha um pouquinho de medo ali na primeira, porque a gente para e não quer. Exatamente. Depois vem o entendimento, a Suzana está escrevendo. O entendimento é a terceira etapa. E essa que você trouxe, que é bem emocional, é a segunda. Na primeira, a gente está mais questionando, a gente está procrastinando,
a gente fica de cara feia, a gente não quer aquela mudança, a gente nega, tá reativo. Então, no primeiro momento é esse início. Aí, no segundo momento, na segunda etapa, é exatamente o que a Suzana falou. Aí vem a raiva, começa com a raiva, medo, tristeza, se bobear dá até uma depressão de tanto que a gente fica reclamando, né? A gente fica agressivo, o ambiente na empresa, se o gestor não tiver habilidade, o ambiente na empresa vai ficar péssimo. Porque vai ficar todo mundo falando a mesma coisa e reclamando das mesmas coisas. Então vai ter ausência, as pessoas vão faltar ao serviço, vai ter muita reclamação. Às vezes a pessoa até afronta uma outra, né? A pessoa tá revoltada, não quer aquilo. E fica só o quê? Lembrando do passado. E aquele da outra forma era muito melhor, né? Então todo esse processo negativo, né? Pessimismo mesmo, vitimização, recusa de tudo, né? Então esse é o que a gente tem que pular. A gente, quando precisar fazer uma mudança, tá atenta. O que a pessoa tá fazendo? Porque a partir dessa observação é que eu posso pular essa etapa. Não, olha, não vou deixar ela entrar em raiva, não vou deixar ela começar a reclamar, vitimizar, não. Eu vou esclarecer, eu vou usar ali o meu chapéuzinho, né, meu bonezinho de coach e vou conversar, né, vou trazê-la, engajá-la nesse assunto. Olha, vamos conversar sobre esse software. Lembra os problemas que nós tínhamos com o antigo? A gente vai conseguir com esse superar isso, mudar aquele, fazer. Então a gente vai conversando, vai abrindo o entendimento das pessoas e consegue da primeira etapa pular até para terceira. E na terceira, a Suzana escreveu aqui, vem o entendimento, exatamente. Num primeiro momento eu só testo. Depois é que eu vejo, poxa, realmente é muito melhor do que estava, essa mudança foi legal. Aí eu aceito e aí eu me engajo e vou para alta performance, né? Então, quais são os comportamentos que a gente tem nessa terceira etapa? Então, tem curiosidade, porque eu vou testar, eu vou ver como é que é, né? Eu vou chegar até a alta performance, eu vou subindo. E aí eu vou ter o foco nesse resultado positivo. Eu vou questionar, mas um questionar não para reclamar. Eu vou questionar para aprender, para ver o novo, né? Para estar em busca de me engajar, de me envolver, de conhecer. Então, que bom, Adelaide chegando, muito bom ter vocês aqui. Então, gente, não são interessantes, bem-vinda, Jolie Presentes, não são interessantes essas 9 etapas, quem tá chegando depois, né? As 9 etapas que nós temos no processo de mudança. Então, eu tenho que ter, sempre passamos por ela. Ela pode demorar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano. A empresa pode ir pro buraco por conta de uma mudança que não foi bem aceita. Então, eu sabendo que na primeira etapa eu tenho 3 momentos, né? A mudança começou e aí deu o start inicial e aí as pessoas param porque para elas é desconhecido. E aí, na sequência, elas recusam. É normal. Qualquer mudança, ela é recusada pelas pessoas. A menos que seja uma mudança que você está buscando. Mas uma mudança que é imposta, seja na sua família, na organização que você tiver, na empresa, uma mudança imposta, ela sempre traz essa sensação de, opa, que isso? Eu paro. E depois eu nego. Não, eu não quero. Eu não quero isso. A partir dessa negação é que vem a sabedoria sua, enquanto líder, enquanto profissional, para levar a pessoa a testar. E aí ela vai aceitar. Bem-vindo, Walter, tudo bem? Então a pessoa vai testar e vai aceitar e vai subir de novo para alta performance.
Depende da nossa sabedoria, da nossa capacidade de, além de ser um gestor, conseguir usar essa metodologia. Quando a gente fala em metodologia coach, é porque eu estou fazendo uma escuta atenta, uma escuta estruturada, eu estou ouvindo realmente o outro. Eu ouço e eu escuto. Eu sei o que ele está dizendo. Então eu consigo conversar com ele. Eu consigo levá-lo da negação, daquele momento de negação, a ele testar. Olha, eu escuto tudo que você está falando, mas vamos testar para ver o que vai acontecer realmente. E quando a pessoa testa, ela sente que é legal, ela vai aceitar e aí ela vai se engajar e crescer. Que é a terceira etapa, que é realmente da aceitação, o entendimento que a Suzana colocou aqui. Ok? Quem chegou depois tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, quer trazer alguma experiência que tenha vivido de mudança, que foi positiva ou que foi negativa, né? O líder, ele tem um papel preponderante nesse momento. Preponderante. Ele pode passar rapidamente por esse processo da mudança, ele pode pular essa parte emocional e ele pode levar a empresa a crescer novamente. Ele pode trazer junto com ele. Você gosta de mudar? Como que você reage às mudanças que são com você? Como a sua equipe tem reagido às mudanças que você traz? Aquilo que você propõe? Como tem sido para você? Ok? Saiba que essa curva, ela é famosa, na verdade. A gente estuda ela em diversos cursos, na própria Slack eles trazem, mas ela é um pouco mais antiga e ela foi criada num estudo que foi feito pela psicóloga Elizabeth Kubler. Quando ela estudava os 5 estágios da morte, né? Ela trazia e se usa muito no momento do luto, né? Você vai passando por essas questões, né? Você vai passando por esses momentos. E no caso da morte de alguém querido, né? Que é uma mudança brusca, você tem que viver esse luto, né? Que foi a partir daí que foi desenvolvido, né? Eu falei que eu agora estou voltando às lives. Eu parei no final do ano de novembro até fevereiro. A minha mãe quebrou a perna, piorou, adoeceu e depois ela faleceu, né? E no início eu continuava fazendo as minhas lives, né? Tava com ela no hospital à tarde lá no Rio e à noite fazia todas as lives que eu havia me comprometido a fazer e tal. Mas depois do falecimento dela eu me permiti dar um tempo, porque por mais que você espere a morte, que é a mudança assim de um ente que você ama, é uma mudança muito grande, né? Então você tem que respeitar esse luto. Você tem que viver estas questões todas, né? E eu me permiti, foram várias circunstâncias que favoreceram, né? Eu estava fazendo trabalhos de atendimento, como eu já faço, de coach executivo online, né? E aí adiamos o lançamento, que vai ser no início de agosto. Depois vocês vão ver dos desafios da liderança, que vai ser num formato de uma imersão de sábado e domingo, né? E depois a gente vai para o Líder Eficaz, que é um programa de desenvolvimento de liderança, ainda em agosto, que tem dado muito certo, tem transformado diversas vidas profissionais, trajetórias profissionais. Eu recebo comentários dessas pessoas. A gente terminou a turma em março, né? E eu ainda recebo as pessoas falando comigo e conversando sobre aquilo que elas enxergaram que precisava ser feito, seja na questão da produtividade, seja na questão da gestão de pessoas. E aí a gente está voltando ao normal. Mas esse período do luto foi preciso. E junto com isso tudo, eu estou fazendo a mudança física, né? Então eu fui vivendo todos esses processos. Por isso, para voltar para a live, eu falei, eu vou falar, primeiro tema que eu quero trazer é a curva da mudança. É o primeiro assunto. Bem-vinda, Andréia.
Eu quero voltar para as lives comentando a mudança, porque se a gente conseguir respeitar essas 9 etapas que nós falamos, né? Saber conviver com elas, pular essa parte do meio aí, que é puramente emocional, né? De reclamação, vitimização, de raiva, a gente vai ter um processo muito mais saudável, muito mais produtivo. E é isso que a gente sugere, né? É dessa forma que as coisas vão acontecer e vão nos levar ao sucesso que a gente está buscando, ao objetivo que a gente está buscando. E seja o que for que você precisou mudar, que você foi forçado a mudar, não importa, né? E quando a gente fala dessa mudança, é uma das coisas que a gente trabalha, porque a mudança é uma habilidade que nós devemos desenvolver, né? A liderança é uma habilidade que nós devemos desenvolver. Estou falando tanto em mudança que eu acabei misturando alguma coisa. Bem-vinda, Beth, prazer ter você conosco. Então, gente, liderança é aprendida, é treinada. E dentro da liderança, precisamos conviver com a mudança. Precisamos levar a nossa equipe a mudar de uma forma mais tranquila, né? O que é liderança? Liderança é a habilidade de eu influenciar pessoas e desenvolvê-las. Então, para eu influenciar outra pessoa, eu preciso estar ali, a gente diz que a liderança começa dentro da gente. Eu preciso primeiro ser líder de mim mesma. E depois que eu sou líder de mim mesma, aí é que eu vou conseguir liderar o outro. Eu preciso entender a curva da mudança que nós trouxemos nesses 9 passos, porque à medida que eu estudo, que eu desenvolvo, que aí eu entendo, poxa, é isso que eu tenho que fazer, eu não posso permitir esse lado negativo, esse emocional negativo, né? Eu tenho que pular essa reclamação toda. Como é que eu faço para fazer isso, né? E dessa forma, conhecendo isso tudo, aí eu consigo ser líder do outro. Começando primeiro em mim e depois no outro. E aí eu entendendo um pouco da metodologia, um pouco do mercado, de todas as vulnerabilidades que existem, né, das ameaças e das oportunidades, eu preciso, enquanto líder, ter essa visão para depois liderar o outro e trazê-lo, para que ele mude comigo de uma forma mais tranquila, para que as coisas aconteçam da forma que precisam e que vão ser mais saudáveis, né, e que vão trazer o resultado, vão nos levar para aquele objetivo que a gente quer alcançar. Não é assim mesmo? Alguém tem alguma dúvida na questão da curva da mudança? Chegou um pouquinho depois? Quer trazer alguma desses aspectos? Porque a grande diferença que a gente fala é assim, um líder, ele trabalha a questão da produtividade e da gestão de pessoas. Se você reduzir ao mínimo, é isso que vai surgir. Então, a maioria dos líderes está de olho na produtividade, no resultado financeiro, naquilo que ele espera. E às vezes ele esquece ou deixa ou terceiriza para alguém lá da equipe fazer a gestão de pessoas. Mas não adianta, você não pode terceirizar a gestão de pessoas. Ela é fundamental, porque olha só, é através do outro, é através dos liderados que você vai conseguir o seu resultado. Então, se você não consegue fazer uma boa gestão em todos os aspectos que são necessários, o seu resultado também vai cair. Às vezes você está com um resultado pequeno, está satisfeito com ele e vai ali mantendo, e você não sabe que se você envolver sua equipe, se você permitir que eles participem, se você engajá-los, o resultado vai ser muito maior. Mas é porque às vezes você não experimentou. Então, tem que ter esse equilíbrio entre produtividade e gestão de pessoas. E a gestão de pessoas, mesmo que a empresa seja grande, que você tenha um RH que vai cuidar da parte de
recrutamento e seleção, vai cuidar dos treinamentos, da folha, tudo bem, ok, lá no DP. Mas, de qualquer jeito, seja uma empresa grande ou uma empresa pequena, a gestão de pessoas é do líder. Você tem que ter o olhar para quem está sob seu comando. Lógico que se é uma empresa grande, você não vai olhar todas as pessoas, mas aqueles que você lidera diretamente. E estes que você lidera diretamente vão olhar os demais e assim sucessivamente. Mas é o gestor que precisa desse olhar. E aí, dentro dessa gestão de pessoas que a gente está falando, vem a curva da mudança, vem estar atento aos sentimentos que são passados, vem a questão da comunicação, que precisa ser clara, que precisa ser objetiva. Vem a questão dos treinamentos. E olha, para você desenvolver o outro, porque a gente não falou que a liderança é uma habilidade que influencia e desenvolve o outro. É isso que é ser líder. Mesmo líder na sua casa, você é líder enquanto você influencia e desenvolve. Então, para você influenciar, você tem que ouvi-lo, você tem que trazê-lo junto para que você possa persuadi-lo e influenciá-lo, levá-lo aonde você quer. E na segunda parte do desenvolvimento, existe uma série de coisas que você pode fazer. A começar por dar um bom feedback, delegar atividades que ele possa fazer. Coloca aí para mim no chat, quem se considera um bom líder, aonde está? Seja no ambiente familiar, seja na sua empresa, seja na empresa que você trabalha. Põe aí para mim. Você se considera um líder ruim, mais ou menos, ou bom, ou excelente? Quem é você na liderança, segundo a sua análise? Porque é a partir dessa avaliação que você vai em busca de melhorar, de entender, né? Bem-vindo, Paulo. Então, precisamos estar sempre nos analisando, precisamos sempre estar avaliando que tipo de líder eu sou. Eu estou conseguindo entender o quanto que essa mudança que eu trouxe nesse momento mexeu com a minha equipe. O quanto que eu não posso permitir que ele, naquele momento que se assustou com a mudança, que imobilizou e negou, eu preciso conversar com ele, esclarecer as dúvidas que ele tem para que ele teste, para que ele aceite e se engaje e não precise passar por aquela via dolorosa ali do emocional. Bem-vindo, Michel Lima, né? Essa parte emocional da mudança tem como um líder tirar, tem como pular essa etapa e ir em frente. Você precisa gastar um tempo, uma energia, mas isso vai trazer um resultado importante, onde quer que você esteja. E às vezes, o interessante da curva da mudança é a gente analisar para nós mesmos as mudanças que a gente passa e que a gente nega. Então eu preciso entender, eu vou repetir, porque teve pessoas que chegaram depois, né? Quando a gente fala da curva da mudança, a gente passa em 9 etapas, 9 pontos. Então, divide em 3 etapas, né? A primeira tem que acontecer, porque é quando a mudança vem mesmo. A última é quando a gente supera, mas a do meio é a etapa que a gente precisa pular. Cada uma das etapas tem 3 passos. Então vamos lá, vamos repetir, vamos rever juntos. Então na primeira etapa foi dado o start inicial. Olha, a partir de amanhã você não vai mais trabalhar no home office. A partir de amanhã vai voltar a usar máscara. A partir de amanhã vai mudar o software da empresa e vai mudar completamente. A partir de amanhã você está com um chefe novo, um gestor novo. Então é dado o start inicial e a reação de 100% das pessoas. Isso tudo foi estudado, como eu falei com vocês,
não sou nada que eu tenha inventado, mas que eu estudei muito, né? A própria SLAC, a Sociedade Latino-Americana do Coaching, ela trabalha essas questões, mas é um trabalho feito pela psicóloga Elizabeth Kuller, que quando ela viu os 5 estágios da morte na questão do luto, e a partir daí se desenvolveu esse trabalho. Eu analiso a curva da mudança para eu ter resultados melhores, né? Então, gente, no primeiro momento, o que vem? Deu aquele start e aí eu paro. Eu paro porque eu desconheço. Então, eu fico ali sem saber para onde eu vou. E o meu terceiro passo é de negar, é de recusar, é de dizer, não quero essa mudança. É muito mais fácil eu continuar do jeito que eu estava, na minha zona de conforto, do jeito que eu fazia. Bem-vinda, André. É muito mais fácil para mim. Eu não quero mudar. Então, na primeira etapa, vem o papel do bom gestor, que traz a notícia da mudança, que eu paro e que eu recuso. Eu não quero, eu nego. Na etapa segunda, que é toda emocional, que aí ela pode ser destrutiva para a equipe, destrutiva para a empresa, para o resultado, né? A performance vai lá embaixo, é que a pessoa fica com raiva. E aí até no momento de raiva ela produz mais. Eu vou mostrar para esse chefe novo quanto que eu sou boa. Eu vou pegar esse software e vou fazer papapá. Então, com raiva ela produz mais. Só que a raiva, ela vai por um tempo. Você não vai conseguir ter uma performance alta, não é sustentável manter. E aí você começa a reclamar, que é a quinta etapa. Reclama, reclama, reclama e leva a aquele mal-estar, um contaminando negativamente o outro e leva a uma vitimização. Aquele ambiente está péssimo. Um falando, o outro só reclama, chega no fundo do poço. E quando está nesse momento que essa segunda etapa, esses 3 momentos de raiva, de reclamação e de vitimização podem ser o quê? Tirados, abolidos, pulados. Se ele chegar até o fundo do poço, aí ele vai dar um saltinho para cima para o quê? Testar. Aí é a terceira etapa. E aí na terceira etapa, tanto o gestor quanto o coach estão juntos, né? Para quê? Para apoiar, para puxar, para ouvir. Ele testa e ele vê, pô, é legal, então ele aceita. Nossa, não é que eu reclamei tanto, mas eu tô vendo que esse software é melhor do que o outro. Nossa, eu reclamei do chefe, eu nem gostava do chefe anterior, mas como mudar é difícil, eu comecei a reclamar. Agora eu tô vendo que esse novo é muito melhor. Tem sido muito mais fácil trabalhar, muito melhor, né? E aí se engaja e vai em frente. Não é assim? Então eu dei uma retomada nessas 9 etapas. É fundamental. Que prazer, Pastor Jet, seja bem-vindo. Então eu dei uma retomada nessas 9 etapas da curva da mudança. Sabendo que na primeira dela nós temos um bom gestor que vai conseguir pular essa segunda etapa e já ir direto para a terceira. Então, a mudança nos traz essa imobilização, nos traz essa negação, eu não quero, ninguém quer mudar. Mas aí a gente não permitir, enquanto bons líderes que somos, que venha essa parte emocional, essa parte que vai prejudicar o desempenho, essa parte da raiva, das reclamações, contaminando o ambiente, se vitimizando. Então eu preciso estar atenta, ouvindo a minha equipe, dentro da empresa, dentro da organização que eu estou, né? Eu preciso entender a fase que o meu liderado está passando quando eu proponho uma mudança, para exatamente não permitir que essas emoções negativas venham. E aí sim, que lá do início, ele ainda está negando, ele parou e está negando, eu falo com ele, vamos testar. Vamos ver como que fica para você. Pega esse software novo, experimenta. Olha sim qual é a desvantagem que ele tem, mas só olha as vantagens. São muito maiores. E à medida que você consegue
fazer que o seu liderado teste, aí ele vai aceitar. Porque dificilmente nós propomos mudanças piores, né? A menos que seja um momento de crise, né? Alguém falou aí da questão da pandemia, então a gente aprende, né? Quem diria que nós seríamos o que somos hoje, nesses 2 anos de pandemia, né? A Beth colocou aqui, como a falta de reconhecimento vinda do chefe pode impactar a equipe. Nossa, impacta muito negativamente. Porque olha só, Beth, a gente diz que a ferramenta mais poderosa que um chefe tem, que um líder tem, que um gestor tem, é o feedback. O feedback é dar esse retorno para a equipe, né? Dar esse retorno. Então, tem 3 formas de feedback. Eu dou o feedback de correção, mas eu não posso esquecer desse que você falou, que é o feedback de reconhecimento, de elogiar. E o terceiro é o feedback de desenvolvimento. Eu vou trabalhar para desenvolvê-lo mais. Porque se eu não reconheço, se eu não elogio, eu vou desanimá-lo. Eu vou tirá-lo, né? Se eu faço bem feito ou mal feito, ele não me elogia mesmo, ele não reconhece o que eu faço, então vou fazer de qualquer jeito. Isso é o que há de pior, né? Você acaba tirando aquele brilho no olhar da sua equipe, daquelas pessoas que estão... Pelo contrário, elogie, reconheça, valorize. E o feedback é uma ferramenta poderosíssima. Ela deve ser usada sempre, sempre. Normalmente no momento que as coisas acontecem. A gente só não usa o feedback na hora que acontece, quando uma das partes está alterada emocionalmente. Aí a gente dá um tempinho e conversa num momento mais calmo. Mas do contrário, aconteceu uma coisa legal, veio um resultado legal, eu tenho que reconhecer, eu tenho que elogiar. A gente diz que, sabe, Beth, tem que ter muito cuidado para reconhecer em público. Quando é feedback mesmo, existem algumas teorias que conflitam nessa questão, porque se a equipe está muito unida, está tudo bem, vai bem. Pode fazer um reconhecimento com o grupo, com a equipe, se ela já é um time que a gente fala. Aí vai bem. Mas se a equipe não tá tão assim, quando você elogia um, você causa problema com o outro fica com inveja. Aquela questão que algumas empresas faziam, né? McDonald's, o funcionário da semana, o funcionário do mês, e valorizava um, isso foi caindo no desuso, né? Hoje o RH, ele, de certa forma, ele condena, porque, bem-vindo, Sandro, porque ele pode gerar um desestímulo. Quando você elogia um, o Paulo está concordando, quando você elogia uma pessoa na frente das outras, você pode desestimular as outras. Então, a gente diz que o feedback, seja de reconhecimento, como você perguntou, né? Seja de correção, ele deve ser, principalmente o de correção. De correção só se dá a 2. É você e a pessoa. E aí você vai objetivamente, no fato, naquilo que aconteceu. Bem-vinda, Daniele. Você vai naquele fato e vai dizer, eu vi que você chegou atrasado e eu preciso conversar sobre o impacto que isso pode trazer. Tô dando um exemplo, né? Bem-vinda. A gente... o impacto, né? Então, você chegando depois dos clientes, um cliente estava te esperando, ou os teus colegas te vendo chegando atrasada, aí começam todos a chegar. Então, você fala do fato, do impacto e dá um tempo para ver o que ele fala. Às vezes, ele já propõe uma solução, né? Comunicações é a Maísa, bem-vinda, que bacana, muito bom ter vocês conosco. Então, aí você vai pegar, né? E no feedback, a gente fala desses passos rápidos, porque a gente dá feedback a todo momento, né? Seja ali num cafezinho, na sala, no corredor, mas aí feedbacks curtos que no dia a dia a gente vai passando. Mas o feedback,
ele precisa ser objetivo. É um fato que aconteceu. Eu acho que fulano me falou, isso não existe, né? Eu soube que... Não, é um fato. Eu vi que ele realmente chegou atrasado, eu vi que a meta não foi cumprida, eu vi alguma coisa, o fato. Então, eu falo claramente sobre o fato e o impacto que aquilo traz. Se a gente não cumprir a meta, o nosso resultado vai cair, né? O impacto que isso vai trazer para a empresa. E aí eu fico em silêncio. Olha que interessante. Porque depois que eu falo objetivamente daquela questão que eu preciso corrigir e do impacto que aquilo causa, quando eu fico em silêncio, a pessoa normalmente ela fica refletindo, a gente fala do diálogo interior, ela conversa com ela mesma e ela fala, então eu vou mudar, a partir de agora eu vou prospectar mais, eu vou em busca desse resultado tal. Na questão do atraso, por exemplo, que é o exemplo inicial que a gente falou, a pessoa vai falar, não, então eu vou mudar, eu vou combinar, vou levar meu filho mais cedo na escola, vou acordar mais cedo, vou fazer, né? E a pessoa mesmo vai ter ideias, né? De ação para mudar esse problema, né? E a gente... Bem-vinda, Luci. Então, o feedback de... respondendo a pergunta, né? Esse de correção. E você falou do de reconhecimento, esse que tem feito mesmo. Aí essa pessoa conserta essa questão, tá cumprindo as metas, tá chegando no horário, eu preciso reconhecer. Isso é obrigação dela. Lógico que é obrigação, chegar na hora é obrigação, cumprir a meta. Mas se não for elogiado, a pessoa não vai estar nunca engajada. A gente engaja a nossa equipe à medida que a gente conversa, que a gente tem uma escuta atenta para ela, que a gente troca, né? É assim que as coisas vão acontecendo, né? Ok? Tudo bem? Alguma dúvida quanto a essa pergunta que surgiu do reconhecimento? Alguma dúvida sobre a curva da mudança? Então, olha só, vimos que a curva da mudança são 9 passos que acontece com todo mundo. E o que a gente precisa é pegar os primeiros passos, né? Que a gente se assusta, para com alguma mudança e nega, e já pular para testar e subir. Pular a parte emocional, ok? Isso ficou bem claro, né? A Beth colocou aqui, infelizmente, muitos chefes não entendem que isso é importante. Infelizmente. Eu trabalho com um programa, Beth, de desenvolvimento de liderança. É uma mentoria que eu faço, chama Líder Eficaz, né? E é impressionante como as pessoas não dão valor. Eu estava comentando, eu não sei se você estava nesse momento, que sempre a liderança ela precisa da produtividade, né? Seja o ambiente que for, e precisa da gestão de pessoas. Mas a maioria dos chefes, né? Vamos chamar de chefe mesmo, eles estão atentos à produtividade, ao resultado, e muitas vezes ao resultado só financeiro. E isso é um erro muito grave, porque a empresa vai crescer até um ponto e vai estagnar. E quando você consegue, bem-vinda, Andréia, quando você consegue, além da produtividade do resultado, ter a gestão de pessoas, aí é que você engaja, aí é que você tem. E para fazer gestão de pessoas, você precisa reconhecer, você precisa treinar, desenvolver, começar desde o início, fazer uma boa seleção de pessoas, né? Dar feedback, delegar, porque às vezes o chefe está sobrecarregado e não sabe delegar, precisa aprender. E essas coisas são, vou fazer uma brincadeira aqui, aprendíveis, né? Liderança é uma habilidade que se desenvolve. Por mais que fale, fulano tem carisma, né? Já nasceu, eles falam, Martin Luther King, o Barack Obama é muito elogiado pela comunicação. Por mais que a pessoa já tenha esse carisma, mesmo assim ela precisa desenvolver a liderança dela. Bem-vindo. Então, tudo isso é que vai fazer. Se você
Às vezes você já é líder e quer se atualizar. Às vezes você está começando e quer fazer uma trajetória profissional, quer subir de cargo, quer começar a ser líder, né? Para todo mundo é possível. A Maísa está colocando aqui, minha empresa é focada em endomarketing, que é o marketing interno. E posso falar com propriedade que desde 2015 os números de pessoas infelizes em seus trabalhos só crescem. Infelizmente. A cobrança tem sido cada vez maior, né? E não se dá valor à gestão de pessoas. E aí você pega alguma empresa, né, Maísa, que tenha esse cuidado, que é simples, gente. É ser humano, é gente cuidando de gente. A empresa que tem cuidado, você pega algumas que são, né, a Natura, né, ela tem um trabalho assim muito grande de gestão de pessoas. Você tem algumas americanas que fazem esse trabalho também. Então, se você, além do foco no resultado, na produtividade, você tem o foco na gestão de pessoas, isso tudo pode mudar, né? E se a pessoa não estiver bem no trabalho, onde a gente passa a maior parte do nosso dia, né? Se você tirar as horas que você dorme, né? Se você não estiver bem, você não vai produzir. A Maísa escreveu, porém o que muita gente não sabe é que um dos maiores índices é a falta de reconhecimento. Na verdade, existem vários motivos que vêm antes do salário para que o colaborador queira sair. Exatamente isso, Maísa. Já foi o tempo que antigamente eles falavam assim, para eu conseguir engajar, motivar minha equipe, eu vou dar um aumento de salário, eu vou dar um bônus. Isso não existe mais, né? Porque se a pessoa tem um aumento de salário, mesmo que seja um aumento grande, rapidamente ela já consome, aquilo já entra na receita dela e ela já entra no que ela está consumindo. E aí dizem que em 3 meses aquilo já não faz mais efeito. Agora, o que faz a grande diferença é por isso que tem N problemas, né? Eu vou trazer até esse tema para uma próxima live, não a próxima que nós vamos fazer, mas vamos trazer essa questão do reconhecimento, sim, já que vocês trouxeram aqui bem fortemente o quanto que isso é importante. Mas se a pessoa não estiver bem, aquela coisa, né, a síndrome da segunda-feira, né, do domingo à noite, porque a pessoa não está bem com o trabalho. Então, ela não quer levantar da cama para ir trabalhar na segunda, ela não quer começar aquela semana. E do contrário, se você está satisfeita com aquilo que você faz, mesmo que você ganhe menos, né, do que alguém, mas você é bem tratada, você é reconhecida, tudo isso é possível. Eu fiz uma carreira, eu trabalhei 31 anos na Caixa Federal. Aí fala assim, em banco, é uma pressão, sim. Mas eu fui tremendamente feliz. Por N situações, né? Porque eu fui buscando aquilo que eu queria, né? E eu depois trabalhei com desenvolvimento urbano, além da agência, né? Eu fui 15 anos para superintendência. Fui consultora, fui gerente regional e trabalhava com o que eu amava, né? A gente fala de descobrir, é por isso, Maísa, que além das empresas cometerem esse grande erro, é preciso que a gente se conheça. O líder, antes de ser líder do outro, ele precisa ser líder de si mesmo. E cada profissional precisa realmente conhecer. Bem-vinda, Carol. Bem-vinda, Ana Maria Fã. Que prazer ter você aqui. Vocês todos. Então, tudo começa tudo vem no autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para tomar consciência, né? E a partir do meu conhecimento é que eu vou conhecer o outro. Eu preciso ser líder de mim mesma para depois ser líder do outro, né? Eu não posso, não vai ser autêntico, eu não vou conseguir liderar o outro sem conhecer. Sabe que até puxando... Oi, Paulo. Paulo colocou ter um sentimento de pertencimento na instituição. E isso é que vai fazer toda a diferença, né, Paulo? É quando a pessoa é reconhecida, é elogiada, ela dá uma sugestão e é aceita, então ela sente que ela pertence, né? Ela sente que ela tá bem. Deixa eu puxar, já que a gente mudou, falamos bastante da curva da mudança, né? A inteligência emocional,
Ela não foi criada por Daniel Goleman. Daniel Goleman era um jornalista que leu sobre isso, né? E ele se entusiasmou e a partir daí ele estudou bastante. Oi, Val Duarte. A Maísa colocou, isso vale desde pequenas até grandes empresas, com certeza. E olha só, trazendo um pouquinho para a questão da inteligência emocional. A inteligência emocional, ela começou em 1989, foi quando ele viu num jornal, começou a estudar, e eles investiram muita grana em pesquisa. Então, não é achismo, né? Foi pesquisado inicialmente 50 psicólogos no mundo todo, né? E através das pesquisas, os resultados e tal. E a inteligência emocional é baseada em 4 pilares. Então, o primeiro pilar é esse que a gente estava falando, que é o da autoconsciência, né? Então, eu preciso ter o conhecimento de mim e a partir daí vem a consciência. É o primeiro pilar. Aí, o segundo é a consciência social. Então, eu só consigo entender do outro depois que eu entendo de mim. É aquela história de quando cai, a gente está num avião, despressuriza a cabine e vão cair as máscaras de oxigênio. Eu preciso primeiro pôr a máscara em mim, para depois colocar na criança, às vezes na pessoa idosa que está do meu lado, e aí eu vou ajudar. Se eu ajudar o outro sem cuidar de mim primeiro, o que acontece? Bem-vinda, Deise. Se eu cuidar do outro, eu posso morrer e ele também. Então, sempre a gente cuida da gente primeiro. É egoísmo? Não, não é egoísmo. Eu cuido de mim para ajudar melhor, para apoiar melhor, seja enquanto líder, seja enquanto pessoa, né? Oi, Tatiana Detone, lá do Canadá. Aí já é de madrugada, né? Vou pro Canadá, daqui a um mês estou aí. Então, primeiro pilar, autoconsciência, né? Vem dessa busca de eu me conhecer, de eu saber quem eu sou, quais são as minhas forças, as minhas virtudes e quais as minhas defeitos, né? E depois da autoconsciência, aí é que eu consigo ter a consciência social. Segundo pilar da inteligência emocional. Terceiro, a Tati falou que 5 da tarde tá certo, o Canadá é mais cedo, tá certo. Então aproveita bem, final da tarde, final do dia para você. O terceiro pilar é a autogestão. Então, além de eu me conhecer, de eu ter a consciência de mim e do outro, eu preciso ter o controle, né? Eu preciso identificar as minhas emoções, aceitá-las e controlá-las, saber, né? Eu já sei qual é o gatilho que dispara que eu vou fazer isso que não vai ser legal. Então, a autogestão, a gestão da minha emocionalidade, das emoções. E aí, depois, a gestão do relacionamento, que aí é com o outro. Então, 4 pilares, 2 com a gente mesmo, autoconsciência e autogestão. Os 2 com o outro, né? Então, é consciência social, consciência do outro e a gestão do relacionamento. Então, quando a gente traz, parece que vai ficando mais claro, não é? Quando você pensa num conceito mais formal assim, eu preciso disso para estar bem. Quando a Maísa comentou, fez aquela pergunta, eu preciso disso tudo. O reconhecimento vai fazer uma diferença enorme. Exatamente porque eu preciso dessa gestão de relacionamento vindo da minha chefia, eu preciso da consciência da minha chefia, né? Bem-vindo, gente. Marione. Olha só, nosso horário já estourou, mas o papo tá tão bom, eu vou ficando. Quem quiser ficar comigo. Então, viemos da curva da mudança, falamos dos 9 passos que a gente tem para chegar lá, pular essa parte emocional negativa, né? Pular a raiva, pular a reclamação, sabe? Aquele ambiente que vai só reclamando, não vai levar a nada. Ficar reclamando, ficar se vitimizando. Pular essa parte, o gestor saber coordenar a sua equipe da primeira etapa, daquele susto, daquela mudança, né? Igual nós, quando a pandemia, alguém falou isso no início da conversa, né? Comentou.
E a pandemia pra gente foi uma lição, porque quando veio, falou, a gente vai trabalhar em casa, ok, né? Eu já trabalhava online naquela época há 2 anos, então pra mim, na verdade, foi muito mais fácil. Eu estava com os meus cursos online, meus treinamentos e atendimento individual online. Então, eu só aumentei de gente. Hoje eu já estou há quase 5 anos totalmente no online. Esse mês de maio eu fiz 2 palestras presenciais, fui até Uberlândia, no Cicobi, foi bem bacana, mas já era uma coisa que eu já não fazia há algum tempo, né? Mas pra gente que nunca tinha feito uma reunião virtual, usado o Zoom, a Maria Luísa Trajano, ela fala que a gente, no mínimo, avançou 5 anos. Tem gente que fala que é muito mais, que é mais de 10 anos, né? Nessa questão digital. Porque pensa em quantas pessoas que você conhece que nunca tinham usado o Zoom, nunca tinham feito uma compra online, né? Nunca tinham participado de nada disso e se desenvolveram na própria pandemia. As mudanças que a gente faz, os sustos que a gente leva, a mudança nos faz crescer, mesmo que a gente se assuste, né? A Daniele falou, muito produtivo, você faz atendimento individual? Faço. Eu faço os 2 trabalhos. Eu faço a mentoria em grupo, que chama Líder Eficaz, é um programa de desenvolvimento de liderança. Ele demora 3 meses. Tenho uma turma nova que começa no início de agosto. E eu faço o atendimento individual online. É o que eu mais faço, é o que eu tenho uma experiência muito grande, que eu venho fazendo nos últimos anos e que é fantástico, porque no individual você consegue ouvir a pessoa e tocar naquilo que ela precisa desenvolver, e a gente faz avaliação de competências, avaliação de inteligência emocional, avaliação comportamental, né? O que é necessário e a gente vai trabalhando. Eu amo o que eu faço. E aí, Maísa, eu tô no rol daquelas pessoas que fogem à regra na pesquisa que você trouxe do endomarketing, né? Eu trabalho com muito prazer, eu amo o que eu faço. A minha missão de vida é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. É isso que eu faço com muito amor, com muito prazer, profissionalmente e também com trabalho voluntário, né? Várias coisas. Daniele, você falou que gostaria de conhecer. Eu vou pedir, acabei não pedindo pro pessoal que tá aqui me seguir nas redes sociais. Tem os meus contatos na bio, tem todas as minhas redes sociais são Coach Renise Gomes. YouTube, Instagram, Facebook, tudo, né? E o site, né? Coach Renise Gomes, você encontra todos os dados, vídeos, todas as informações. E fala comigo pelo Zap, que é a melhor forma da gente trocar e se informar sobre atendimento individual. É 13997386968. Se você não conseguiu anotar, eu não consigo pôr ele aqui. Mas em todas as redes sociais tem. Eu vou repetir, 13997386968. Eu atendo todo lugar, nos Estados Unidos, Itália, Suíça, uns clientes queridas da Suíça e o Brasil todo. Com muito prazer, eu amo isso que eu faço. Porque são pequenas mudanças que a gente consegue apoiar a outra pessoa a fazer, que vão levá-la ao seu potencial, aonde ela precisa chegar. Gente, na semana que vem eu vou fazer a live, porque tem o feriado na quinta-feira. Então eu vou fazer a live na segunda-feira, vai ficar pertinho dessa, tá? Convido vocês, é dia 13, e aí eu vou continuar esse assunto, mas de uma forma de um exercício prático. A gente vai fazer a gestão da mudança. Hoje a gente falou o que acontece, quais os passos da curva da mudança, e no próximo a gente vai fazer um exercício de como mudar, como que é mais fácil, o que eu preciso fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. Convido vocês a estarem conosco e a divulgarem, tá bom? Sigam-me aí nas redes sociais. Muito bom ter vocês com a gente, os comentários, a participação.
E eu tô retomando para estar aí sempre com as nossas conversas. A Marione, amém, também nome bacana, diferente. Dá para ficar tudo nas redes. Muito legal. Beth gostou? Muito bom ter vocês com a gente, muita gente nova. Muito bom estar de volta, muito bom estar com vocês. Tá bom? Bom descanso a todos. Até a próxima, que vai ser na segunda-feira, excepcionalmente. Tá bom? Tchau. Tchau, Daniele. Aguardo você, a gente conversa no particular. Ah, foi você que foi indicação, Daniele, da Juliana Barroso? Porque ela, coincidentemente, ela me falou de uma Daniela, não sei se foi você. Se for você, pega o meu contato, me liga e a gente combina, tá bom? Paulo também gostou, muito bom, obrigada por compartilhar. É um prazer estar aqui. Ana Esmerim, querida, tá entrando e nós estamos fechando, mas é bom ter você aqui nesse momento, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima, na segunda-feira, dia 13. Aí a gente vai falar da gestão da mudança, do como fazer. Ok? Tchau. Chegou no finalzinho, mas foi bom ver você, Ana. Tchau, tchau.